Eu quero, nesta noite, convidar os irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus em Salmos de número 3. A nossa meditação nessa noite será em Salmos de número 3. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 8. Peço aos irmãos que, assentados mesmo, mas peço aos irmãos com toda reverência, com todo temor ao Senhor, vamos fazer a leitura dessa palavra. Salmos de número 3, faremos a leitura do verso 1 ao verso 8. Assim diz a palavra do Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me respondo. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, Charles Spurgeon vai dizer que este texto, a qual nós acabamos de ler, vai ser chamado de o hino da manhã. Pois uma longa noite de Davi em aflição, nós podemos ver aqui nesse texto o hino da manhã de Davi. E para nós nos localizarmos aqui nesse texto, como o texto já nos diz, é um salmo atribuído ao rei Davi. E por que, meus irmãos, este salmo ele foi composto pelo rei Davi? Ele foi composto quando ele fugia do seu filho Absalão. Quando Davi ele fugia do seu filho Absalão. Nós podemos ver todo esse contexto lá em 2 Samuel, capítulo 15. A partir do capítulo 15 até o capítulo 17, nós podemos ver toda essa história do rei Davi. Nós podemos ver que, primeiro, Aminon ele tem um relacionamento forçado com a sua meia-irmã Tamar. E Absalão, ele fica sabendo desse fato, ele fica irado. E ele cobra uma posição do seu pai Davi. E seu pai Davi não toma nenhuma posição. E nós vamos ver que 2 anos depois, Absalão, então, ele mata o seu irmão Aminon. Depois que Absalão ele comete esse assassinato, ele foge. E ele fica refugiado. E depois de um tempo, cerca de 4 anos depois, Absalão ele retorna novamente para a presença do seu pai Davi. E aí quando Absalão então ele retorna para a presença do seu pai Davi, nós podemos ver que Absalão ele começa a tramar contra o seu próprio pai. Absalão então ele toma para si carro e cavalos. Absalão ele começa a aconselhar o povo. Nós podemos ver que no texto que Absalão ele aconselhava de tal forma o povo que o povo começa a seguir Absalão e já o começa a considerar como um rei. E Davi ele fica sabendo de tudo isso, ele pega uma parte do seu exército, então ele foge. E aí nós podemos ver que enquanto Davi ele fugia, quando Davi ele estava passando por essa noite escura, quando Davi estava passando por esse momento de refúgio, Davi, então, ele escreve esse salmo que tem como título, nós podemos ver, Confiança em Deus na Adversidade. Quando Davi fugia do seu próprio filho, nós podemos ver que Davi, ele escreve esse texto como um texto que expressa uma confiança em Deus, um texto que expressa confiança em Deus na adversidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmãos. O tema do meu sermão nessa noite é como manter-se confiante na adversidade. Vamos ver nesse texto algumas lições que nós podemos aprender sobre como manter-se confiante na adversidade. E por isso, meus irmãos, vamos ver aqui nessa noite
apenas três lições que nós aprendemos com esse texto. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto: para mantermos confiante na adversidade, precisamos reconhecer a nossa realidade. Para mantermos confiante na adversidade, precisamos reconhecer a nossa realidade. Veja comigo os versos de número 1 e o verso 2. O salmista vai dizer: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Nós podemos ver aqui nesses dois primeiros versos, são queixas do rei Davi em batalha. São queixas de um rei no seu momento de adversidade. E nessas queixas, meus irmãos, nós podemos ver aqui dois lamentos do rei Davi. O primeiro lamento, ele vai dizer a respeito do crescimento do número dos seus adversários, como está no verso 1. E o segundo lamento do rei Davi, ele vai lamentar diante de Deus a zombaria dos seus inimigos, como está no verso 2. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Então veja que esses são lamentos de um rei em batalha que reconhece a sua situação. E qual é a situação desse rei? Ele reconhece diante de Deus que o número dos seus inimigos tem crescido. Ele reconhece que os seus inimigos são numerosos. E ele reconhece que os seus inimigos são muitos. Então veja que apesar desse momento que o rei estava passando, ele reconhece a sua situação. E era uma situação um tanto quanto nada favorável. E ele expõe essa sua situação diante de Deus. Provavelmente você conhece alguém que quando você pergunta a ela: como vai? E ela te responde: vai tudo bem. Às vezes a sua situação não é nada favorável, mas ela não consegue reconhecer a sua situação no momento de adversidade. Ela não consegue ver que o número dos seus adversários tem crescido. Às vezes no lar a situação não esteja boa. Talvez o relacionamento familiar já não vai bem. Talvez seu relacionamento profissional com seus colegas de trabalho não vai bem. Talvez as suas notas na faculdade, na escola não seja boa e você não consegue reconhecer a sua realidade. Portanto, meus irmãos, para mantermos firmes ante as adversidades, nós precisamos reconhecer a nossa realidade. E por reconhecermos a nossa realidade, nós confessaremos. Se reconhecermos a nossa realidade, nós iremos confessá-la diante de Deus. Mas quando nós fingimos não ver a nossa realidade, nós não conseguimos confessá-la diante de Deus. Qual é a realidade, meu irmão, que o cerca? Você é capaz de reconhecer a sua realidade e confessá-la diante de Deus? Talvez a sua realidade nesse momento seja boa, mas quando a sua realidade não estiver boa, reconheça a sua realidade. Reconheça se o número dos seus adversários tem crescido. Reconheça quando os seus adversários forem numerosos. Reconheça quando os seus adversários forem muitos. E confessa diante de Deus. Esteja em oração diante de Deus e diga: Senhor, o número dos meus adversários são muitos. Senhor, são muitos os que dizem de mim. Reconheça a sua realidade e confessa diante de Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Para mantermos firmes ante as adversidades, nós precisamos reconhecer a nossa realidade. A segunda lição que nós aprendemos com esse salmo é que nós devemos reconhecer a realidade de quem Deus é. Primeiro nós vimos que nós precisamos reconhecer a nossa realidade, mas para mantermos firmes ante as adversidades, precisamos reconhecer a realidade de quem Deus é. Veja comigo os versos de número 3 ao 6. O salmista vai dizer: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Veja, meus irmãos, que agora, diferentemente dos versos 1 e 2, em que o salmista está lamentando diante de Deus, aqui nós podemos ver uma expressão de fé
por parte desse rei. Diferentemente dos versos 1 e 2, em que ele se queixa diante de Deus, agora nós podemos ver o rei Davi expressando a sua confiança, a sua fé em Deus. E veja aqui, meus irmãos, que Davi, ele reconhece a realidade de quem Deus é. A primeira realidade que Davi reconhece de Deus é que Deus é o seu escudo, como está no verso 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. A segunda realidade que Davi reconhece de Deus é que Deus é a sua glória. Aqui, a sua glória é literalmente aquele que é a sua prosperidade, aquele que o dá toda a sua glória, aquele que mantém o seu reino de pé. Davi também reconhece aqui que Deus é aquele que exalta a sua cabeça. Alguns comentaristas vão dizer que tem duas explicações a respeito do exaltas a minha cabeça. Nós sabemos que no contexto do Antigo Testamento, e principalmente no período dos reis, havia muitas guerras, havia muitas disputas. E quando um rei ele perdia uma batalha, e quando ele era tomado de assalto, ele era levado cativo ao povo vencedor, ao rei vencedor. E esse rei, ele ia diante aquele rei que venceu de cabeça baixa. Ele ia diante daquele rei envergonhado, porque ele perdeu a batalha. Mas eu sou mais tentado a pensar que esse texto nos diz, como alguns comentaristas vão dizer, que Davi está dizendo que Deus não deixaria ele voltar envergonhado para Jerusalém, porque ele daria a vitória a ele. Que Deus não deixaria ele ficar envergonhado diante os seus inimigos, diante o seu filho que o havia traído. E Davi, ele reconhece que é Deus quem exalta a sua cabeça. Davi também reconhece aqui o quarto entendimento da realidade que Davi entende a respeito de Deus, é que Deus é aquele que responde, como está aí no verso 4. Com a minha voz clama ao Senhor, e do seu santo monte me responde. Davi está fazendo uma referência ao monte Sião, aonde a Arca da Aliança estava. E Davi entende que apesar da distância, porque Davi estava refugiado, ele entende que apesar da distância, Deus era capaz de respondê-lo no seu momento de adversidade, no seu momento de aflição. Então Davi reconhece também que Deus é aquele que responde, que Deus não é um Deus omisso, que Deus está atento às suas orações. Davi também reconhece, como está no verso 5, que Deus é aquele que o sustenta. O texto vai dizer: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Aqui, queridos irmãos, Davi está relatando a sua vulnerabilidade. Davi, no seu momento de batalha, está dizendo que eu vou deitar e vou dormir. Imagine, você no meio de uma guerra e você pegar, dormir e pegar no sono. Como nós ficaríamos tranquilos no momento de guerra, no momento de batalha, deitar e pegar no sono? Pois Davi reconhece que é Deus quem o sustenta. Davi reconhece que é Deus quem o guarda, quem o livra do perigo. E por isso ele vai dizer: deito-me e pego no sono, porque é o Senhor quem me sustenta. Então veja, meus irmãos, essa é a realidade que Davi expressa a respeito de Deus, que Deus é aquele que é o seu escudo, Deus é a sua glória, Deus é quem exalta a sua cabeça, Deus é aquele que responde, Deus é aquele que sustenta. Essa é a realidade que Davi expressa a respeito de Deus. O pastor João Calvino, comentando essa passagem, ele vai dizer: portanto, vamos aprender, quando em perigos, a não mensurar a assistência de Deus conforme o costume dos homens. Eu entendo que Calvino, o pastor João Calvino, ele quer dizer com isso que, muitas vezes, irmãos, nós costumamos a mensurar o poder de Deus de acordo com o costume dos homens. Se os nossos problemas são grandes demais, Deus é pequeno demais para resolvê-lo. Se o nosso problema é pequeno demais, Deus é grande demais para se importar com os nossos problemas. Mas aqui, Davi ele reconhece que Deus é aquele que o guarda, Deus é aquele que o protege, Deus é aquele que o sustenta. Infelizmente, tem sido pregado e ensinado a respeito de um Deus que não tem poder, tem sido ensinado a respeito de um Deus que não tem glória, tem sido ensinado a respeito de um Deus que não ouve as nossas orações, de um Deus que não está atento ao que nós clamamos.
Mas nós podemos ver nesse texto que esse Deus é um Deus glorioso, é um Deus poderoso, é um Deus que se importa com a situação do rei Davi. E Ele é um Deus que se importa com as nossas situações. Ele é um Deus que não está além dos nossos problemas. É um Deus que ouve quando nós clamamos. E por isso, meus irmãos, nós não podemos mensurar a assistência de Deus conforme o costume dos homens. Por vezes, nós não conseguimos deitar e dormir. Por vezes, nós não temos paz de espírito ao dormir por causa das nossas aflições, por causa das nossas adversidades, por causa de angústia da nossa mente. Mas quando nós reconhecemos a realidade de quem Deus é, nós conseguimos dormir, deitar em paz e descansar, pois nós sabemos a grandeza do nosso Deus. É Ele, meus irmãos, quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra do mal. Mesmo na adversidade, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. E essa deve ser a nossa esperança nos momentos de adversidade. Reconhecer a realidade de quem Deus é. E a terceira e última lição que nós aprendemos com esse texto, nos momentos de adversidades, para mantermos firmes ante as adversidades, precisamos reconhecer que Deus tem poder para mudar realidades. Nos momentos de adversidades, precisamos reconhecer que Deus tem poder para mudar realidades. Veja o verso 7 e o verso 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Meus irmãos, usando o grande clamor de Moisés, lá em Número, capítulo 10, versículo 35, em que vai nos dizer, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Aqui Davi está usando esse mesmo clamor de Moisés. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois quando, meus irmãos, Davi, ele diz aqui no verso 7, levanta-te, Senhor, Davi está dizendo, quando o Senhor se levanta em guerra, quando o Senhor se levanta no momento da batalha, quando o Senhor trava a batalha pelos seus, a vitória é certa. Quando Deus se levanta em favor do justo na batalha, a vitória é certa. E aqui Davi, ele vai expressar como os seus inimigos deverão ser vencidos. Ele vai dizer que os seus inimigos deverão ser vencidos sendo feridos no queixo, como ele vai dizer no verso 7, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Davi está dizendo aqui para que todas essas ofensas se encerrassem. Nós vimos aqui no verso 2, que os inimigos de Davi vão dizer, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Meus irmãos, essa zombaria aqui dos inimigos de Davi, eles estão dizendo o seguinte, olha lá o rei, uma hora ungido, uma hora usado por Deus, uma hora abençoado, agora cadê o seu Deus? Não há em Deus salvação para ele. O povo está dizendo, olha lá o rei que uma hora foi vitorioso, olha lá o rei uma hora que foi ungido, agora não há em Deus salvação para ele. Essa é a zombaria dos seus inimigos aqui com Davi. E Davi está pedindo na sua oração, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E ele vai dizer, aos ímpios quebras os dentes. Ou seja, aqui Davi está dizendo para que os seus inimigos sejam inofensivos, para que seus inimigos estejam indefesos. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, nesse texto, a respeito da oração do rei Davi, que ele reconhece que Deus é quem tem poder para mudar a sua realidade. E por isso ele vai dizer, do Senhor é a salvação. Veja que no verso 1, veja que no verso 2, ele vai levantar esse problema. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E aqui no verso 8, ele vai responder a esse problema. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Veja, meus irmãos, aqui é uma oração do rei, que é perseguido, que é traído, mas que ora pelos seus inimigos. Quando ele diz, e sobre o teu povo a tua bênção, Davi está impetrando a bênção sobre o povo que estava zombando dele, o mesmo povo que havia traído.
Davi reconhece que a sua situação é mudada por Deus e a situação do povo também é mudada por Deus. Meus irmãos, em nós não há poder de salvação. Em nós não há poder. Muitas vezes nós queremos mudar a nossa realidade pelas nossas próprias forças. Queremos mudar a nossa realidade pela nossa astúcia, pelo nosso conhecimento, pelos nossos esforços, que são puramente humanos. Mas Davi, ele reconhece que a sua realidade é mudada por Deus. Davi reconhece que a sua salvação vem de Deus. A sua salvação não vem dele, não vem da sua esperteza, mas a salvação, ela vem de Deus. É Deus quem salva, é Deus quem dá a bênção sobre o teu povo. Portanto, para mantermos firmes ante as adversidades, devemos reconhecer a realidade de que é Deus que tem poder para mudar a nossa realidade. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com algumas aplicações. A principal lição que nós aprendemos aqui nesse texto, a qual nós lemos, é que a oração, nos momentos de adversidade, ela traz confiança. Porque muitos crentes, meus irmãos, têm perdido nos momentos de batalhas, porque tem lhe faltado oração, tem lhe faltado o momento de clamar a Deus. E aqui nós podemos ver exatamente o rei Davi, no seu momento de adversidade, em oração diante de Deus. Devemos colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, pois é do Senhor que vem a salvação, é do Senhor quem vem a solução. Por isso, nós devemos clamar a Ele. No dia mau, nas perseguições, quando nós somos caluniados, quando nós somos injuriados, na noite escura, meus irmãos, devemos clamar ao Senhor, pedir a Ele a nossa salvação. E por fim, nós podemos ver aqui nesse salmo, que a semelhança do nosso Senhor Jesus, nós podemos ver que Davi, ele foi traído pelo seu povo. O nosso Senhor Jesus, ele também foi traído e zombado pelo seu próprio povo. A semelhança de Davi nesse texto, que ficou profundamente amargurado, se sentiu na sua noite escura, nós podemos ver que o nosso Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, ali ele também sentiu a sua noite escura. Ali Jesus também se amargurou profundamente. Assim como nós vemos que Davi, ele orou pelo povo, apesar da perseguição do povo, apesar do povo persegui-lo, zombá-lo, nós podemos ver que Davi, ele orou pelo povo, sobre o teu povo, a tua bênção. Jesus, quando ele estava no monte, lá no monte, no Calvário, quando Jesus ele orou, nós podemos ver lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus também orou pelos seus perseguidores, Jesus também orou por aqueles que o traíram. Assim, meus irmãos, como Davi intercedeu pelo seu povo, Jesus também é aquele que intercede ao Pai por nós. Jesus é o nosso intercessor, como está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus é aquele que intercede por nós, e pela bênção do nosso Senhor Jesus, nós somos impedidos do mal, nós somos preservados do mal, perdão. Pela bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, ele é guardado, ele é preservado do mal. E assim como o nosso Senhor Jesus venceu, nós também, pela bênção do nosso Senhor Jesus, nós podemos vencer nos momentos de adversidades. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe com a sua palavra.